Bom, pessoal, então, dando continuidade aí à parte 3 da aula sobre algumas reflexões sobre métodos mínimos quadrados, né? Então, a gente parou aqui na parte 2, né? Paramos nessa equação aqui, essa equação bacana aqui, né? Que relaciona os seus verdadeiros erros das medidas que você cometeu com o que vai ser estimado, né? Os erros estimados pelo método mínimos quadrados, pelo seu método. E a matriz R que faz essa ligação, ok? E vimos também então que a matriz R depende apenas da geometria do seu sistema, né? De como é as suas equações, matriz A, como que é essa relação entre a sua variável ser estimada e a variável medida, e a matriz variância-covariância das suas medidas, que no fringir dos ovos, aí falando bem simples, tem relação com a precisão das suas medidas, tem relação com o seu sistema de medida, né? A precisão do seu sistema de medida, ok? Bom, vamos deixar então essa equação aqui um pouquinho quieta, né? Deixar a matriz R aqui um pouquinho quieta, a matriz redundância quietinha aí. E agora a gente vai fazer uma outra... Depois a gente vai voltar, mas antes a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar aqui alguns cenários. Vamos simular alguns cenários, né? Então, o que é simular, né? A gente vai, aqui no nosso caso aqui, a gente vai fazer algumas... a gente vai supor que conhecemos algumas coisas que na prática, obviamente, é impossível, né? Mas por isso que é simular. Então, a gente vai simular uma situação, tá? Para ver o que acontece, tá? Como que se comporta o método dos mínimos quadrados. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor, então, o seguinte ajustamento pelo método dos mínimos quadrados. Vamos supor que eu tenho uma incógnita, então meu vetor x aqui, né, o x estimado pelo método dos mínimos quadrados, né, vai ter uma incógnita apenas, né, tá aqui o x estimado. A minha matriz A, nesse cenário que eu estou simulando, vira um vetor Azinho com n linhas e uma coluna, né, n o número de medidas e uma coluna, né, então vai ser um vetor e vai ser da seguinte maneira, tudo 1, ok? Vou ter n números 1s aqui, né? Número 1, n número 1 aqui no meu vetor Azinho. Então, se eu fiz aí 1000 medidas, como é n, né? A dimensão é n linhas, eu vou ter 1000 número 1, tá? Enfim. Então, aqui também, né? Minhas medidas de campo. Então, y1, y2 até yn, né? Então, nesse meu ajustamento, a gente tem então, né, o nosso modelinho vai ficar, nosso modelinho do método dos mínimos quadrados, né, vai ficar y igual a Azinho x estimado mais erros estimados, ok? E também vamos considerar a peso igual a identidade. Isso significa que eu estou considerando todas medidas com mesma precisão. E estou também considerando que elas são independentes, né? As medidas, né? A y1 é independente, foi medido de forma independente da y2 e assim por diante. Então, isso aí tem que ter um pouquinho, já tem que ter visto algumas aulas de ajustamento. Isso implica que a minha matriz variância-covariância das medidas é uma matriz diagonal de mesma precisão, mesma variância ali na diagonal, né? Tudo o mesmo valor, e fora da diagonal, como eu estou supondo aqui a independência entre as medidas, então é tudo zero, covariâncias nulas, né? E, claro, eu posso transformar isso aí, né, a peso como sendo identidade, tudo 1 na diagonal, ok? Bom, então, no fringir dos ovos aqui eu estou supondo que as medidas têm a mesma precisão e são independentes entre si. É isso aí, então esse é meu cenário. O que é esse cenário, pessoal? Ó, aí aqui, né, passando rapidamente, que o foco da aula não é o desenvolvimento do método dos mínimos quadrados, aqui o formulário, né, mas passando aqui rapidinho, eu tenho algumas aulas sobre isso aí no canal, só sobre essa parte aqui. Bom, quando eu tenho então esse vetor Azinho, dessa maneira, tudo 1, eu tenho uma única incógnita, com esse modelo, o que resulta aqui, né? Então a solução do método dos mínimos quadrados fica dessa maneira, né, x estimado, vai ser o vetorzinho A transposto, que multiplica
O A normal, tudo isso aqui é menos 1, A transposto Y, né? Meu vetor das observações. Bom, desenvolvendo aqui, né, a gente chega então que para esse caso aqui, né? Que para esse caso aqui, nesse cenário, a gente tem a média. Chegamos na equação da média amostral. Tudo bem? Isso aqui é a equação da média. Pega as medidas, né? Soma as medidas e divide pelo número de medidas que você fez, você tem o seu X estimado. Isso aqui é chamado de ajustamento de medidas diretas, né? Ou seja, o seu X, cada medida que você faz já tem uma relação direta, né? Com a sua incógnita, né? Porque o A aqui é 1, né? Então, você faz uma medida, por exemplo, de distância. Digamos que aqui você quer estimar a distância. Aqui você mediu distância, você tem uma relação direta, certo? Agora, pessoal, então esse aqui é o cenário aqui que eu montei. A gente vai analisar esse ajustamento aqui, tudo bem? Que cai aqui na fórmula da média, tá? Então, seu X estimado cai na fórmula da média. Claro, né, pessoal? Depois que estimou o X, eu tenho o X chapéu aqui, né? O X estimado, né? Para cada equação, é só eu isolar aqui, né? Passar isso aqui para o outro lado. Você tem os erros estimados, né? Ou seja, a estimativa dos erros verdadeiros, né? Os erros estimados, ok? Os reais erros que eu cometi em cada medida. Eu tenho uma estimativa aqui, só passar para o outro lado. Bom, agora, vamos lá. Vamos considerar, continuando a simulação, certo? Vamos continuar simulando e levantando aí algumas suposições, né? Assumindo como se a gente conhecesse isso. Então, vamos considerar que a gente conhece os vetores verdadeiros. Então, a gente conhece o X verdadeiro, que eu estou dando o valor de 100 aqui, certo? Eu conheço o X verdadeiro, né? Eu conheço meu X verdadeiro, que depois ele vai ser lá estimado. Lembra que eu vou ter estimativa no MMQ para o X verdadeiro, tudo bem? Mas aqui a gente está supondo, meu X verdadeiro eu conheço, uma suposição. E vamos aqui, eu fiz essas medidas aqui, tudo bem? E eu estou supondo aqui que essas medidas realizadas aqui, elas tiveram, esse vetor de medidas teve o seguinte vetor de erros verdadeiros, os reais erros que eu cometi na medida, né? Então eu estou supondo, fui lá, então se é uma relação direta aqui, né? Então se o meu X verdadeiro é 100, né? Então se o Y não tivesse erro, né? Que é uma relação direta entre Y e X aqui. Se Y não tivesse erro, é uma medida direta, né? Da grandeza incógnita, então aqui seria tudo 100. Tudo bem? Mas o que eu estou supondo? Que o erro, que quando eu medir, por exemplo, medir lá o Y1, estou supondo, medir o Y1 com erro de 100. Ok? Então o que vai ser? Vai ser 100 mais o erro que eu cometi, né? Então, como é medidas diretas, né? Era para ser 100 a sua medida Y1. Mas como eu errei, meu erro real, eu cometi um erro verdadeiro aqui de 100, quando eu fiz a medida, então a medida foi feita com o valor de 200. Aqui eu estou supondo, né, pessoal? Só para a gente simular aqui de forma mais simples. Estou supondo que os demais erros cometidos nas demais medidas, né? Estou supondo que tenha sido 0. Tudo bem? Suposição, né? Sabemos que isso na prática não acontece. Aqui a gente está brincando aqui, fazendo algumas simulações, então tudo 0. Então aqui realmente mediu certinho, tudo 100. O que eu quero com isso? A gente quer verificar o seguinte, porque qual que é o grande objetivo do método dos mínimos quadrados? Eu reproduzir o cenário que de fato ocorreu. Então, ou seja, eu tenho que reproduzir. Agora o meu método dos mínimos quadrados tem que reproduzir esse vetor dos erros verdadeiros. Porque se ele conseguir reproduzir esse vetor dos erros verdadeiros, ele mata a charada e o X estimado, né? O X estimado vai ser 100. Ou seja, vai ser igual ao seu X verdadeiro. Para isso, o que acontece? O meu método dos mínimos quadrados tem que conseguir reproduzir, estimar esse vetor de erros verdadeiros. Então vamos ver aqui. Então estou simulando esse cenário. Esse cara aqui é quem eu quero
que o MMQ chega nele, né? Eu fiz 5 medidas, ó, então é um caso para 5 medidas, esqueci de comentar aqui, ó, 5 medidas. Fiz 5 medidas da grandeza aí, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma distância, né? A distância verdadeira, 100 metros. Fiz 5 medidas dessa distância, dessa grandeza aqui, para tentar chegar, então, nessa distância, no valor verdadeiro dessa distância. E a medida da primeira distância, cometi um erro de 100. Enfim, exagerando aqui, vocês vão entender que é para ficar mais fácil de analisar. Tá? E nas demais eu cometi erro 0. Então, como que o meu MMQ, vamos pensar, com 5 medidas, como se comporta o meu método dos mínimos quadrados? Tá? Vamos ver. Então, a gente viu, né, que a solução para esse caso aqui, que é o que está sendo simulado, é simplesmente, né, a solução do método dos mínimos quadrados é a média amostral. Então, só somar, né, as medidas. A gente chega, então, que o x estimado 120. X estimado 120. Olha aqui, ó. Aí eu comparo lá, né? O que aconteceu com o método dos quadrados? Ou seja, um erro... a parte aqui, ó. Então, tinha um erro de 100 na medida y1. Desse erro de 100 que tinha na y1, ó, como nas outras foi 0, né? Então a gente consegue, por isso que eu deixei tudo 0 aqui para a gente analisar só em uma, senão teria que colocar vários erros aqui, fica difícil depois de analisar. Enfim, mas a gente vai chegar lá também. Bom, então esse erro de 100 na minha medida, ó, impactou em quantos aqui, ó? Era para ser 100. O MMQ estimou 120, né? Ó. Então tem 20 aí de diferença, né? Tudo bem? Então, um erro de 100, considerando 5 medidas, tudo de mesma precisão. O erro real de 100 e as demais com 0 nas outras medidas, proporcionou um erro no x estimado, quando eu comparo com o x verdadeiro, de 20. Então, ou seja, né? O MMQ, então, ficou afastado aí de 20 com relação ao que é o verdadeiro. Aí a gente tem um erro estimado, ó. Só isolar, né? A gente calcula o erro estimado. Então, se o x estimado for 120, foi 120, você substitui aqui o y lá. Ó o que a gente chega, pessoal. Ó que interessante, ó. Ó como que fica. Então, lembrando, o grande objetivo do método dos mínimos quadrados é chegar no quê? Chegar o mais próximo possível do real. Então, meu erro verdadeiro, o erro verdadeiro que eu cometi em campo foi esse vetor. O erro estimado que o MMQ conseguiu reproduzir foi esse aqui. Então, olha que interessante, ó. Aqui era para ser 100. Né? Ó, aqui era para ser 100. Foi 80. Né? O erro estimado, de fato, 80. Era para ser 100. Né? Ó. Tudo bem? E olha o que aconteceu, ó. Os meus outros erros estimados eram para ser 0. Deu tudo menos 20. Tudo bem? Olha aqui, ó. Ou seja, né, o MMQ, claro, se ele já desse toda vez aqui o erro verdadeiro, não faria sentido. Como as equações, né, então cada medida lá gera uma equação, as equações têm dependência, né, uma com a outra, né? Tudo bem? O que ocorre? Esse erro aqui, que estava aqui de 100... na primeira observação, ela respingou nas demais, né? Fazendo com que eu não consiga reproduzir, né, o que era para ter sido, o que era o ideal aqui, né? Por exemplo, aqui era para ser tudo 0, para ficar igual aqui de cima, e não foi. Consequentemente, como esse erro respinga nas demais, obviamente, né, que o dele também não dá perfeitamente correto também, né? Era para ser 100, foi 80, né? Para o caso de 5 medidas. Aí vamos refletir. O que acontece, então, se eu medir, digamos que isso aqui fosse a distância, aqui eu medi ela 5 vezes. E se eu medisse um pouco mais? Deixa eu pegar aqui a próxima folha. Agora, ao invés de medir 5 vezes, eu medi 100 vezes. O que vai acontecendo? Vamos ver o que vai acontecendo. Olha lá. Eu medi 100 vezes. Então, de 5, agora eu medi 100. Então, continua, né?
o x verdadeiro aqui 100, que é o que eu quero chegar. O meu erro verdadeiro, continuo simulando então que é 100 na primeira e 0 nas demais, só que agora ele é um vetor de 100 por 1, né? E a minha medida, né? Só tive o erro de 100, meu erro verdadeiro de 100 lá na primeira, né? Então vai para 200, né? Era para ser 100, cometeu o erro, seu sistema de medida cometeu um erro 100, então a primeira medida foi 200. Como as outras é 0, você acertou certinho aqui 100. O seu processo de medida, certo? Bom, vamos ver agora como que o método dos mínimos quadrados, com 100 medidas, ela se comporta para tentar reproduzir esse cara aqui. Vamos lá. Ó, fui lá, estimador do MMQ, para esse caso é simplesmente a média. X estimado 101. Ó, no outro deu o quê? Para n igual a 5, 120. Olha como melhorou, né? Já é sinal que deu uma melhorada aqui na reprodução do cenário verdadeiro, né? Pelo MMQ. Se aproximou mais, né? O estimador do MMQ agora com 100 medidas, comparando com o de 5, se aproximou bem mais do real, né? Ó. Então, para n igual a 5 era diferença de 20, que foi para 1. Né? Melhorou bastante. Bom, o erro estimado, então você está... Esqueci do chapéuzinho. Então, dado o x estimado, né? Você isola ele lá e você tem o erro estimado. Olha lá. Ó, olha o que deu. Melhorou bastante também, né? Ó. Aqui tem que ser 100. Aqui tem que ser 100. 99. Né? E os demais tem que ser 0. Deu menos 1. Deu tudo menos 1 aqui, certo? Então, a primeira medida era para ser 100, deu 99. Tá dando 1 aí, né? De diferença. Os demais aqui era para ser 0, tá dando menos 1. Né? Lá no de 5, né? Ó. Só para 5 medidas, era para ser 180, era para ser 0, menos 20. Então, olha como melhorou. Né? Significa que eu aumentei meu conjunto amostral, meu vetor y, né? Eu fiz mais medidas, né? Considerando, claro, o mesmo vetor aqui, tudo o mesmo cenário. Eu fiz mais medidas, né? O que aconteceu? Eu vou me aproximando, então, daquilo que os meus estimados vão se aproximando, né? Cada vez mais da realidade aí, do que aconteceu de fato, né? Só que, claro, pessoal, vamos com muita calma. Estou considerando só a primeira com um erro diferente de 0, né? As demais eu estou supondo que é tudo 0. Claro que isso aqui, né, na prática, não é assim que funciona. Mas aqui é só para a gente simular, começar mais devagar aqui e pensar. Então aqui a gente já está refletindo o quê? Que conforme eu aumento meu número de medidas, né, eu vou representando isso aqui melhor. Aí, só para finalizar, fiz também aqui para 1000, né? Então, agora 1000 medidas, né? Para 100 medidas, 101. Para 1000 medidas, né? O x estimado já foi para 100,1. Olha como melhorou. E meu erro estimado se aproximou bastante do meu erro verdadeiro, né? Ó. Tá? Que era para ser 100, foi 99,9. Quase 100. Aqui os demais eram para ser tudo 0, foi menos 0,1. Então, conforme você vai... A gente viu que conforme vai aumentando o seu vetor das medidas, né? A gente vai chegando cada vez mais próximo da realidade, né? Do erro que você quer determinar, né? Que você quer chegar na verdade aqui. Bom, pessoal, então isso aqui foram algumas simulações, né? Que a gente está fazendo, pegando o estimador do MMQ e simulando esses cenários aqui, tendo que vir aqui fazer o ajustamento para ver o que está acontecendo. Agora, nós vamos voltar. Vamos voltar lá para a danada lá. Eu falei que é uma das equações, talvez a equação mais sensacional que tem para analisar o ajustamento. O método dos mínimos quadrados. Que é esse cara aqui. Vamos voltar aqui.
certo? Então, o erro estimado é igual à matriz de redundância R, que multiplica os verdadeiros erros cometidos em campo. E, claro, desconhecido na prática. Bom, então é ele aqui que faz a relação. Nos vídeos anteriores eu comentei aqui que minha intenção eu ia colocar aqui a fórmula direto, aqui o produto que eu fiz aqui direto. Mas aqui tá, eu fiz aqui o desenvolvimento passo a passo aqui, mas eu vou passar rápido, vocês podem dar um pause aí para olhar o desenvolvimento. A matriz R, a equação da matriz R é identidade, uma matriz identidade, tá? N por N, menos a matriz A, que multiplica A transposto, A, tudo isso aqui invertido, A transposto. Bom, claro, aqui essa equação aqui está considerando a peso identidade, né? Então estaria aqui no meio, aqui, ó. Identidade, a peso aqui estaria aqui no meio, como é tudo 1, posso ignorar. Então essa aqui é a fórmula, digamos assim, a fórmula geral da matriz R para quando, né, as medidas têm a mesma precisão. Então minha peso é identidade. Notem na equação da matriz R, como eu já comentei, né? Então ela depende da matriz variância-covariância das medidas, que é a precisão das medidas, que está representado aqui na peso, e ela depende somente também da matriz A, não tem mais nenhum outro elemento. Você não vê o vetor Y, o vetor Y não está aqui, então meu vetor das medidas não está aqui. Então eu posso brincar com esse cara aqui sem ter ido para campo. Se eu conhecer a relação matemática, né? Meu modelo matemático entre as variáveis a serem estimadas e meu vetor das medidas, né? Então, se você conhecer isso e saber qual que é a precisão das medidas, né? Você vem aqui e aplica sem mesmo ter ido para campo, né? Então, precisão das medidas, claro, se você souber o equipamento, pela experiência, o equipamento que você vai estar utilizando, o método de medida, você tem ali uma noção, né? Pelo menos uma noção ali de como que é a qualidade das suas medidas. Aí você vem aqui, mesmo antes de ter ido para campo, né? Você consegue fazer esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então essa daqui é a equação geral da matriz de redundância R, que faz a ligação entre os erros verdadeiros e os erros estimados. Mais detalhes do desenvolvimento disso aqui, vai lá na parte 1 do vídeo, na descrição da parte 1 do vídeo, que tem um link de alguns trabalhos que mostram aqui como chega nessa equação, e também o canal do professor Ivano Klein. Bom, vamos lá. Então a gente tem essa equação geral. Para o caso que a gente está aí dando uma brincada, uma simulada, né? Então a gente está no caso lá da média amostral, né? E a média amostral tem essa característica. Ela tem um parâmetro lá, que é o vetor x, enfim. A A, aqui eu só preciso da A e da peso para executar essa equação, né? A A, no caso da média amostral, ela vira um vetor Azinho, né? N por uma, né? Com tudo 1, ok? Então, se eu fiz lá 1000 medidas, aqui vai ter 1000 números 1, enfim. E a gente também está considerando aqui, né, a peso igual a identidade, ou seja, todas as medidas com a mesma precisão, eu posso então tornar a peso igual a identidade. Ok? Bom, como que fica essa equação? Vamos ver como que fica essa equação. Tá vendo? Ó? Foi o que eu comentei, ó, não precisa ir para campo para analisar essa equação. Estou falando qual que é a geometria a partir da matriz A, que aqui nesse caso, estou falando, ó, minha geometria, minha matriz A, para a média amostral aqui que eu estou trabalhando, vira o Azinho com tudo 1. Então aqui é meu modelinho matemático, né, representando aqui a minha geometria. E a peso, né, a qualidade das minhas medidas, todas com a mesma precisão, medidas independentes entre si, né, de tal maneira que eu tenho uma matriz variância-covariância diagonal, com os demais elementos fora da diagonal tudo zero, e na diagonal tudo a mesma variância de todas as medidas, o mesmo valor, de tal maneira que eu consigo transformar a peso na identidade. Nesse meu cenário, né, da média amostral, a minha R se torna, bom, aí é substituir. Ó, fiz todo o desenvolvimento aqui, ó. Identidade menos, aqui vira o Azinho, né, ó. O A aqui vira o Azinho,
que multiplica o Azinho transposto vezes o Azinho, tudo isso a menos 1, né? Que multiplica o Azinho transposto. Faço o desenvolvimento, ó. Vamos lá. Cheguei nisso aqui, ó. Então, para o caso do modelo da média, né, do modelo do MMQ, do sistema do médio dos mínimos quadrados, que trata dessa maneira, né, então, que dá o estimador da média, né, que o estimador do MMQ dá a média amostral, a minha R fica dessa maneira. Olha que interessante, que simples, né? Ó. Aqui na diagonal principal, pessoal, ó, deixa eu fazer de outra cor aqui para enfatizar. Aqui na diagonal principal, isso aqui é a diagonal principal. Aqui na claro, o N que aparece aqui é o número de medidas que eu fiz em campo, ok? Então aqui na diagonal principal eu tenho a relação, a proporção, né? Ele me dá a proporção. Aí olhando aqui, aí você tem que voltar nessa equação, né? Então imagina que a R aqui, um vetor de erros verdadeiros, né? Essa minha matriz, essa minha diagonal da matriz R aqui, por causa da média amostral, né? Do modelinho da média amostral, né? Ela dá a proporção do erro verdadeiro, da iésima lá medida, né? Que está sendo absorvido ali pelo seu ajustamento. Mas calma. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um erro verdadeiro da minha primeira medida, é 100, né? Digamos, daí eu faço essa continha aqui, tenho N medidas lá, enfim. Aí essa continha aqui dá, sei lá, 0,8. Né? Então, 0,8. Meu erro verdadeiro da primeira medida é 100. Né? Então, jogando aqui nessa equação aqui. Então, essa parte aqui vai ficar 0,8, que vai multiplicar, né? O primeiro elemento aqui multiplica o primeiro elemento do erro verdadeiro, o primeiro elemento do erro verdadeiro lá, certo? E assim por diante, para a segunda medida, para a terceira, até a enésima, tá? Então isso aqui te dá a proporção, ó, 0,8 vezes 100, ali vai te dar a proporção desse erro verdadeiro aqui, que chega no erro, na primeira parcela da equação aqui do erro estimado, que a gente já vai ver. Pessoal, o problema aqui é o seguinte, ó, a gente já está vendo aqui qual que é o problema. Fora da diagonal principal, isso aqui é matriz simétrica, tá? Aqui eu teria que colocar menos 1 sobre n, um monte de menos 1 sobre n aqui embaixo também. Coloquei, pra vocês entenderem aqui embaixo, aqui, para baixo aqui da diagonal, é tudo menos 1 sobre n. E para cima também. Então, fora da diagonal principal, é tudo também menos 1 sobre n. Tá? Aqui que complica. Por quê? Aqui tudo bem, isso também tem uma limitação que a gente vai comentar. Mas aqui complica um pouco a mais, porque a equação, então essa equação aqui, ó, essa equação aqui, né, ela não vai ter só, por exemplo, o erro verdadeiro 1, o erro estimado pelo primeiro elemento, vai ter essa parcela ali, né, 1 menos 1 sobre n, que multiplica o erro verdadeiro em 1, certo? Mas não para por aqui, ele vai continuar, né? Porque tem a relação com os outros erros verdadeiros. O que seria o ideal? Se isso aqui fosse tudo zero, né? Que seria o ideal, porque também tem o problema de representar essa parte. Mas se isso aqui fosse tudo zero, significa que o erro estimado em 1 dependeria somente aqui, diretamente somente, né, do seu próprio erro verdadeiro, né? Então, isso aqui você zeraria, né? Não teria influência dos outros erros estimados, né? E você teria, então, que o erro estimado em 1 dependeria somente, né, do erro verdadeiro em 1. Tá? Aí,
Claro, isso aqui te dá uma limitação desse cara chegar para esse, né? Mas seria menos, digamos assim, que seria melhor, né, do que além dessa limitação você ainda ter a influência dos demais erros aqui na equação. Então, se fosse zero, aqui, o restante aqui zera tudo. Como não é zero, o erro estimado em 1 vai ter influência do seu erro verdadeiro e dos demais erros, tá? Então é isso. Vamos parando aqui um pouco e depois ir para a parte 4.